Hoje a gente vai começar a lição 4, tá? A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Mas antes, a Vânia vai fazer nossa oração. Eu gosto muito de começar minha oração com este versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus, obrigada por mais um dia, obrigado por nosso encontro, obrigado pela nossa saúde, pela noite que tivemos, por essa oportunidade de estarmos aqui aprimorando nossos conhecimentos. Senhor, obrigada por tudo que temos. E estamos aqui prontas para receber mais um dia com tudo que o Senhor tem a nos oferecer. Amém. 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 Lindo. Mateus 3, 33? Mateus 6, 33. 6. Ai, tinha entendido 3. Muito bom, muito bom, muito bom. Quer começar a série? Chegou, Vânia, seu livro? Chegou. Então a Vânia começa hoje, porque a Vânia não leu ainda. Vânia, estamos na página 121. A lição, capítulo 4, a lição 4, a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Certo. Começa aí para eu ver se está igualzinho o nosso, porque o seu é um fresquinho, muito novo, né? A história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou as sociedades anônimas, o maior segredo dos ricos. Lembro-me de ter ouvido na escola a história de Robin Hood. Meu professor pensava que fosse uma maravilhosa história de um herói romântico, tipo Kevin Costner, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Para você acender essa luz, tá? Também escuro. Tá. E tá igualzinho o nosso livro aqui. Tá perfeito. A pessoa já é cegueira, tenta ler no escuro, né? Meu pai rico não via Robin Hood como um herói. Ele o chamava de trapaceiro. Robin Hood pode ser desaparecido, pode ter desaparecido há muito tempo, mas seus seguidores perduraram. Quantas vezes ouço as pessoas dizerem: por que os ricos não pagam por isso? Ou os ricos deveriam pagar mais impostos para atender aos pobres. Essa ideia de Robin Hood, ou de tirar dos ricos para dar aos pobres, é que provocava os maiores sofrimentos para os pobres e para a classe média. A razão pela qual a classe média paga impostos tão pesados está no ideal de Robin Hood. Na verdade, os ricos não são tributados, e a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta instruída. Novamente, para entender bem como tudo acontece, precisamos adotar uma perspectiva histórica. Temos que conhecer a história dos tributos. Meu pai, muito instruído, era especialista em história da educação. Já meu pai rico se tornou um especialista na história dos impostos. Estão me ouvindo bem? O pai rico... A sua página acabou nos impostos? Sim. A nossa página acabou, é uma pequena diferença. A nossa página acabou em meu pai, muito. Temos que conhecer a história dos tributos. Meu pai, muito. Aí já vai para a próxima página. Eu vi que você não virou de página. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha uma pequena diferença de página, mas vai ser um parágrafo só, tá? Só para você ficar sem. Impostos, viu? Hã? Meu também terminou em impostos. O meu não. Deve ser a mesma edição, a sua e a minha. É. Capítulo 4, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. O pai rico explicou a Mike e a mim que, originalmente, na Inglaterra e nos Estados Unidos, não havia impostos. De vez em quando, eram lançados impostos eventuais para financiar as guerras. O rei ou presidente anunciava o acontecido e convocava todos para rachar a despesa. Os impostos foram lançados na Grã-Bretanha para financiar as lutas contra
Napoleão de 1999 a 1816. E nos Estados Unidos para financiar a Guerra Civil entre 1861 a 1865. Em 1874, a Inglaterra instituiu um imposto de renda permanente para os seus cidadãos. Em 1913, o imposto de renda se tornou permanente nos Estados Unidos com a adoção da 16ª emenda à Constituição. Durante certo tempo, os norte-americanos eram contrários aos impostos. Foi o excessivo imposto sobre o chá que levou à famosa festa do chá no porto de Boston, um incidente que ajudou a desencadear a Guerra Revolucionária. Foram necessários cerca de 50 anos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, para se consolidar a ideia de um imposto de renda rotineiro. O que esses dados históricos não revelam é que, em ambos os casos, os impostos foram inicialmente lançados sobre os ricos. E era isso que o pai rico queria que Mike e eu entendêssemos. Ele explicou que a ideia dos impostos se tornou popular e foi aceita pela maioria, passando para os pobres e a classe média a ideia de que foram criados para punir os ricos. Foi assim que as massas votaram a favor da lei e se tornou constitucionalmente válida. Embora fosse idealizada para punir os ricos, na realidade acabou castigando aquelas pessoas que votaram a seu favor, isto é, os pobres e a classe média. Quando o governo sentiu o gosto do dinheiro, seu apetite aumentou, disse o pai rico. Seu pai e eu somos diametralmente opostos. Ele é um burocrata do governo e eu sou um capitalista. Quanto mais ele gasta e quanto mais a gente contrata, maior será a sua organização. No governo, quanto maior sua organização, mais ele será respeitado. Por outro lado, dentro da minha organização, quanto menos gente eu contratar e quanto menos gastar, mais respeito obterei dos meus investidores. É por isso que não gosto de gente do governo. Eles têm objetivos diferentes daqueles que a maioria dos homens de negócio. À medida que o governo cresce, mais e mais dólares saídos dos impostos serão necessários para sustentá-lo. Meu pai, instruído, acreditava sinceramente que o governo deveria ajudar as pessoas. Gostava de John F. Kennedy e especialmente da ideia do corpo da paz. Gostava tanto dessa ideia que ele e mamãe trabalharam para o corpo da paz, treinando voluntários para a Malásia, Tailândia e Filipinas. Ele sempre lutava por doações adicionais e aumento no orçamento, de modo que pudesse contratar mais gente, tanto no seu cargo no Departamento de Educação quanto no corpo da paz. Desde os meus 10 anos, ouvia meu pai rico dizer que os funcionários do governo eram um bando de ladrões preguiçosos. E meu pai pobre falava que os ricos eram bandidos gananciosos que deveriam ser obrigados a pagar mais impostos. Ambos os lados tinham argumentos válidos. Era difícil trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e chegar a casa onde meu pai era um proeminente líder do governo. Não era fácil saber em quem acreditar. Uma observação aqui, meu pai rico não via Robin Hood como um herói, ele o chamava de trapaceiro. Contudo, quando você estuda a história dos impostos, aparece uma perspectiva interessante. Como já disse, a aprovação dos impostos só foi possível porque as massas acreditavam na teoria de Robin Hood da economia, que era tirar dos ricos para distribuir aos demais. O problema é que o apetite do governo por dinheiro era tão grande que logo os impostos precisavam ser lançados sobre a classe média e a partir daí passou a atingir também os pobres. Observação aqui, 20 anos atrás, os ricos não são tributados. Os ricos nunca serão tributados. Cada vez mais vemos os governos usando as leis fiscais para incentivar empresários e investidores a criar empregos e moradia. Estes incentivos reduzem os impostos dos ricos. Assim, a classe média
é o único lugar em que o governo pode impulsionar a receita fiscal. Os ricos, por outro lado, viram nisso uma oportunidade. Eles não jogam pelas mesmas regras. Os ricos já sabiam sobre as sociedades anônimas que se tornavam populares na época das navegações. Os ricos a criaram como um veículo para limitar o risco dos ativos a cada viagem. Os ricos colocavam seu dinheiro em uma sociedade anônima para financiar a viagem. A sociedade anônima, então, contratava uma tripulação para ir ao novo mundo em busca de tesouro. Se a embarcação se perdesse, a tripulação perdia a vida, mas a perda para os ricos limitava apenas ao dinheiro investido em cada viagem. O diagrama que segue mostra como a estrutura da sociedade anônima fica fora da sua demonstração pessoal de renda e do seu balanço patrimonial. Aí que tem o diagrama na demonstração financeira empresarial. Renda, despesas, demonstração financeira pessoal, renda, despesa, balanço patrimonial pessoal, ativo, passivo. É o reconhecimento do poder da estrutura legal da sociedade anônima que dá aos ricos uma grande vantagem sobre os pobres e a classe média. Tendo dois pais a me ensinar, um socialista e outro capitalista, rapidamente percebi que a filosofia dos capitalistas fazia mais sentido para mim em termos financeiros. Tinha a impressão de que os socialistas, em última análise, puniam a si próprios, em decorrência de sua falta de instrução financeira. Não importava o que a turma do tiro dos ricos inventasse, eles sempre encontravam uma forma de vencê-lo. E dessa forma, os impostos acabavam onerando a classe média. Os ricos conseguiram vencer os intelectuais, somente porque aqueles entendiam o poder do dinheiro, um tema não abordado pela escola. Como os ricos passaram para trás os intelectuais, quando o imposto tire dos ricos foi implementado, o dinheiro começou a fluir para os cofres do governo. Inicialmente, as pessoas ficaram felizes. O dinheiro foi repassado para os funcionários do governo e para os ricos. Foi para os funcionários na forma de emprego e aposentadoria. Foi para os ricos quando as empresas receberam contratos do governo. O governo tornou uma grande fonte de dinheiro, mas o problema era a administração fiscal desses recursos. A política do governo era evitar ter acesso a dinheiro. Se não conseguisse gastar a verba recebida, você se arriscava a perdê-la no próximo orçamento. Certamente não haveria reconhecimento para você se fosse eficiente. Os homens de negócio, por outro lado, são recompensados pelo dinheiro que sobra e reconhecida pela sua eficiência. À medida que este ciclo de despesas públicas crescente continuava, a demanda por dinheiro aumentava e a ideia de tire dos ricos se ajustava agora para incluir níveis de renda mais baixos, chegando ao que tinham votado a favor dos impostos e os pobres, os pobres e a classe média. Os verdadeiros capitalistas aplicavam seu conhecimento financeiro para simplesmente encontrar uma maneira de escapar. Eles se voltavam para a proteção de uma sociedade anônima, mas o que muita gente desconhece é que uma sociedade anônima não é algo concreto, é simplesmente uma pasta de arquivos com alguns documentos legais guardados no escritório de um advogado e registrada em um órgão público. Não é um edifício com o nome de uma empresa, não é uma fábrica ou um grupo de pessoas. Uma sociedade anônima é simplesmente um documento legal que cria um corpo jurídico sem alma. A fortuna dos ricos estava novamente protegida. As sociedades anônimas se tornaram populares porque
o alíquota do imposto de renda sobre elas era menor do que as vigentes sobre as pessoas físicas. Além disso, certas despesas poderiam ser descontadas da renda tributável da sociedade anônima. Esta guerra entre os privilegiados e os desvalidos se mantém há centenas de anos. A batalha é travada sempre que as leis são discutidas e continuará sempre. O problema é que as pessoas que perdem não têm informação. Se elas entendessem a maneira como os ricos jogam, também poderiam jogar. Então, estariam a caminho de sua independência financeira. É por isso que me arrepio toda vez que ouço um pai aconselhar o seu filho a estudar para poder conseguir um emprego bom e seguro. Um empregado nessas condições não tem escapatória. Hoje, o norte-americano comum trabalha de 5 a 6 meses para o governo antes de ter conseguido o suficiente para pagar seus impostos. Na minha opinião, isso é tempo demais. Quanto mais arduamente você trabalha, mais paga o governo. É por isso que acredito que a ideia de tiro dos ricos acabou sendo um tiro pela culatra para aqueles que a votaram. Toda vez que as pessoas tentaram punir os ricos, eles não apenas obedecem como reagem. Eles têm dinheiro, o poder e a intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados pagando voluntariamente mais impostos. Pelo contrário, buscam maneiras de minimizar sua carga tributária. Contratam advogados e contadores competentes e convencem os políticos a mudar as leis ou criar artifícios legais. Eles têm os recursos para fazer mudanças. O Código Tributário dos Estados Unidos também oferece outras formas de reduzir os impostos. Muitos desses instrumentos estão à disposição de qualquer um, mas são, em geral, os ricos que tiram proveito deles, porque cuidam de seus negócios. Por exemplo, 1031 é um jargão da seção 1031 do Código da Receita Federal, que permite um vendedor diferir, ou seja, adiar o pagamento de impostos sobre o ganho de capital resultante da venda do imóvel, se este for trocado por um imóvel mais caro. Sem continuar aumentando o seu patrimônio mediante troca de imóveis, seus ganhos não serão tributados enquanto não liquidar a transação. As pessoas que não se beneficiam dessa economia nos impostos permitida legalmente estão perdendo uma grande oportunidade de ampliar a sua coluna de ativos. Gente, alguém lê, minha garganta tá secando. Preciso pegar água. Nossa, eu perguntei na hora, quer que eu leia? Na hora que você pediu. Estamos Sério? em sintonia. Estamos Você em sintonia. sentiu que minha voz está secando? É porque eu leio aqui, eu sei que seca. Os pobres e a classe média não têm os mesmos recursos. Ficam sentados e deixam que o governo espete em seus braços as agulhas para drenar seu sangue. Atualmente, fico chocado com o número de pessoas que pagam mais impostos ou aplicam menos deduções simples porque têm medo do governo. Eu sei como um agente tributário do governo pode ser apavorante e intimidador. Tenho amigos cujos negócios foram fechados e destruídos, para só depois descobrirem que se tratava de um erro do governo. Tenho consciência disso tudo, mas o preço de trabalhar de janeiro a meados de maio é muito alto para essa intimidação. Deixa eu só ajeitar um fiozinho que está no pescoço do sushi aqui. Isso, pronto. Meu pai pobre nunca se rebelou, nem meu pai rico. Ele foi apenas um esperto e usou a sociedade anônima, o maior segredo dos ricos. Observação: 20 anos atrás, o leão. O leão levará tudo o que você permitir.
Em última instância, o sistema tributário é justo à medida que nivela todos os que estão na mesma situação. Se está disposto a investir, as leis fiscais vão trabalhar a seu favor. Se quiser apenas gastar dinheiro e comprar passivos, elas não lhe darão qualquer folga. E é provável que você pague o máximo de imposto possível. Você lembrará a primeira lição que aprendi com meu pai rico. Eu era um garoto de 9 anos que teve que sentar e esperar até resolver falar comigo. Sentava no seu escritório esperando que me atendesse. Ele me ignorava propositalmente. Queria que eu reconhecesse seu poder e desejasse tê-lo um dia. Durante todos os anos que estudei e trabalhei com ele, sempre me lembrou que conhecimento é poder. Está na Bíblia, né, inclusive. E com o dinheiro vem mais poder, o que exige o conhecimento certo para mantê-lo, fazê-lo se multiplicar. Sem esse conhecimento, o mundo bate em você. O pai rico sempre recordava a mim, ao Mike, que o maior tirano não era o patrão ou o supervisor, mas o leão. Se você deixar o homem dos impostos, sempre tirará mais de você. A primeira relação relativa a fazer o dinheiro trabalhar para mim, em vez de trabalhar pelo dinheiro, tem, na verdade, tudo a ver com poder. Aí aqui tem uma observação. Se trabalhar por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalhar para você, o poder e o controle são seus. Se trabalhar por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. Voltando, né? Tem, na verdade, tudo a ver com poder. Se trabalha por dinheiro, você dá. Se trabalha por dinheiro, você dá o poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. No momento em que adquirimos esse conhecimento do poder do dinheiro, trabalhamos para nós. O pai rico quis que nos tornássemos financeiramente espertos e não deixássemos os tiranos nos intimidar. Você precisa conhecer as leis, as formas como o sistema funciona. Se for ignorante, é fácil ser intimidado. Se sabe do que está falando, tem uma chance de vencer. É por isso que ele pagava tanto a advogados e contadores especializados em tributação. Era menos dispendioso pagar-lhes do que ao governo. A melhor lição que me deu e que utilizei na maior parte da vida é: seja inteligente e não será oprimido. Ele conhecia a lei porque era um cidadão que a respeitava. Deixa eu sublinhar aqui. Seja inteligente e não será oprimido. Se sabe o que está certo, você não terá receio de se defender, mesmo se estiver enfrentando o Robin Hood e o seu bando. Meu pai, instruído, sempre me incentivou a conseguir um bom emprego em uma grande empresa. Ele falava das vantagens de subir na hierarquia empresarial. Ele não entendia que, dependendo apenas do salário de um patrão, eu seria gado se encaminhando mansamente para o abate. Quando contei ao meu pai rico o conselho do meu pai pobre, ele deu uma risadinha. Por que não ser o dono da hierarquia? Foi tudo o que disse. Eu era garoto e não entendi o que meu pai rico queria dizer com me tornar o dono da pequena empresa, da minha empresa. Era uma ideia que parecia impossível e assustadora. Embora a ideia me empolgasse, minha juventude não me permitia vislumbrar a possibilidade de que adultos trabalhassem algum dia para uma empresa da qual eu seria dono. Observação. Cada dólar na minha coluna de ativos era um ótimo empregado se esforçando para se multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche. Continuando. O importante é que, se não fosse pelo pai rico, eu teria provavelmente seguido o conselho do meu pai instruído. Foi apenas a lembrança ocasional do meu pai rico que manteve viva a ideia de ter minha própria empresa.
o que me fez seguir um caminho diferente. Quando eu já estava com 15 ou 16 anos, sabia que não podia continuar a trajetória que meu pai instruído recomendava. Não tinha ideia de como fazer, mas estava disposto a não seguir a direção em que a maioria dos meus colegas me encaminhava. Essa decisão mudou a minha vida. Com os meus 20 e poucos anos, o conselho do meu pai rico começou a fazer sentido. Tinha saído da Marinha e estava trabalhando na Xerox. Ganhava muito bem, mas cada vez que olhava para o contra-cheque, me sentia desapontado. As deduções eram enormes e quanto mais eu trabalhava, maiores elas eram. À medida que me tornava bem-sucedido, meus chefes falavam de promoções e aumentos. Era lisonjeador, mas podia ouvir o pai rico sussurrando no meu ouvido. Para quem está trabalhando? Quem você está enriquecendo? Observação. 20 anos atrás, o dono da hierarquia. Hoje, à medida que a tecnologia muda a forma como trabalhamos e fazemos negócios, falo com mais e mais pessoas que se perguntam: como posso me tornar o dono da hierarquia? O capitalismo está prosperando e o sistema de livre mercado significa que os empresários que oferecem um produto melhor a um preço mais acessível têm uma boa chance de sucesso. Deixa. Não. Deixa. Gente, só um minutinho. Célia, você continua? Continuo. Por favor. Em 1974, ainda estava na Xerox, criei minha primeira sociedade anônima e comecei a cuidar do meu negócio. Já havia alguns ativos na minha coluna de ativos, mas agora estava determinado a focar no mercado maior. Esses contra-cheques, cheios de deduções, justificavam todos os conselhos que o pai rico me dera ao longo dos anos. Via o futuro que me aguardava se seguisse o conselho do meu pai instruído. Muitos empregadores temem aconselhar seus empregados a cuidar de seus próprios negócios. Estou certo de que isso pode ser válido para certas pessoas, mas no meu caso, a atenção dada aos meus negócios, ao aumento de ativos, tornou-me um empregado melhor. Agora, eu tinha um objetivo. Chegava cedo e trabalhava diligentemente, juntando todo o dinheiro possível para poder começar a adquirir imóveis. O Havaí estava começando a crescer e havia fortunas a serem feitas. Quanto mais eu percebia os estágios iniciais da expansão, mais máquinas Xerox vendia. Quanto mais vendia, mais dinheiro ganhava. E, naturalmente, mais deduções apareciam no meu contra-cheque. Era inspirador. Estava tão ansioso para fugir da armadilha que eu trabalhava mais e não menos. Por volta de 1978, costumava ocupar um dos 5 primeiros lugares entre os vendedores. Às vezes o primeiro. Estava louco para sair da corrida dos ratos. Em menos de 3 anos, faturava mais na minha pequena empresa, uma companhia imobiliária, do que na Xerox. E o dinheiro que ganhava na minha coluna de ativos, a minha empresa era dinheiro que trabalhava para mim. Não era eu batendo em portas para vender copiadoras. O conselho do meu pai rico fazia mais sentido. Logo, o fluxo de caixa das minhas propriedades permitiu que a minha empresa comprasse o meu primeiro Porsche. Meus colegas vendedores da Xerox pensavam que eu estava desperdiçando as minhas comissões. Não estava. Eu as investia em ativos. O meu dinheiro estava trabalhando arduamente para fazer mais dinheiro. Cada dólar na minha coluna de ativo era um ótimo empregado, se esforçando para multiplicar e comprar para o chefe um novo Porsche, a ser deduzido da renda tributável.
Comecei a trabalhar mais para a Xerox. O plano estava funcionando e o meu poste era a prova. Ao aplicar as lições do meu pai rico, eu, tão jovem, pude sair da proverbial corrida dos ratos de ser empregado. E isso foi possível, dado aos sólidos conhecimentos financeiros adquiridos com essas lições. Se esses conhecimentos, a que chamo de QI financeiro, o meu caminho para a independência financeira teria sido muito mais difícil. Agora, divido com os outros, por meio de seminários, tudo o que aprendi. Lembro aos ouvintes de que o QI financeiro se compõe de 4 grandes áreas de conhecimento. Primeira, contabilidade. É o que chamo de proficiência financeira ou habilidade para ler os números. Uma habilidade vital se quiser construir um império. Quanto mais dinheiro estiver sob sua responsabilidade, mais acuidade é exigida, ou a casa desmorona. É o lado esquerdo do cérebro em ação ou a atenção aos detalhes. A proficiência financeira é a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, o que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Segundo, investimento, que chamo de ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégia e fórmulas que usam o lado direito do cérebro ou o lado criativo. Terceiro, entendimento do mercado. A ciência da oferta e da procura. Há necessidade de se conhecer os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção, para além dos aspectos fundamentais e econômicos do investimento. Um investimento se justifica ou não com base nas condições correntes de mercado? Quarto, a lei. Uma sociedade anônima tem os artifícios técnicos contábeis e o investimento, e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias é a proteção oferecida por uma sociedade anônima, pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou um único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. A diferença é muito profunda quando se trata de riqueza de longo prazo. Vantagens tributárias. Uma sociedade anônima pode fazer muitas coisas que uma pessoa física não pode, como pagar despesa antes dos impostos. Essa é uma área de especialização muito empolgante. Os empregados ganham e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima gasta tudo o que pode e paga impostos sobre o que resta. É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. É fácil construí-las e não são dispendiosas se os seus próprios investimentos geram um bom fluxo de caixa. Por exemplo, se você é dono de uma sociedade anônima, as suas férias podem ser reuniões do conselho no Havaí. Prestações do carro, seguros e consertos são despesas da sociedade. A mensalidade da academia de musculação também. A maioria das refeições em restaurante pode ser considerada como despesa e assim por diante. Mas faça isso legalmente antes de pagar os impostos. Proteção contra processos judiciais. Vivemos em uma cidade litigiosa. Todos querem uma parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte da sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos
fiduciários para proteger seus ativos dos credores. Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre finalmente que a pessoa rica não possui de fato nada. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser donos de tudo, mas perdem para o governo ou para cidadãos que gostam de processar os ricos. Eles aprenderam com a história de Robin Hood: tire dos ricos, dê aos pobres. Não é o objetivo desse livro entrar nos detalhes da propriedade de uma sociedade anônima, mas se você possui qualquer tipo de ativo legítimo, eu sugeria que pensasse o mais rápido possível em saber mais a respeito da proteção e dos benefícios oferecidos por uma sociedade anônima. Há muitos livros sobre o assunto que lhe mostrarão até os passos necessários para formá-la. Os livros de Garrett Sutton, sobre sociedade anônima, fornece uma visão maravilhosa sobre o seu poder. O QI financeiro é, na verdade, a sinergia de várias competências e talentos. Mas eu diria que é uma combinação das 4 habilidades técnicas mencionadas anteriormente, o que constitui a inteligência financeira básica. Se você aspira a uma grande fortuna, é a combinação dessas habilidades que amplificará sua inteligência financeira. Resumo: empresários da sociedade anônima ganham, gastam, pagam imposto. Trabalhadores de sociedade anônima ganham, pagam imposto e gastam. Como parte da sua estratégia financeira geral, recomendo firmemente que agrupe seus ativos sob o manto de uma sociedade anônima. Vai continuar ou vai parar? Acho que dá para continuar, são 7h44, né? Tá, vamos embora então. Ó, e é curto, dá tempo de acabar. Dá. Você lê? Leio. Sessão de estudo. Capítulo 4. Lição 4. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Resumo. Muitas pessoas veem Robin Hood como um herói tirando dos ricos para dar aos pobres. O pai rico não compartilhava dessa opinião. Ele chamava Robin Hood de trapaceiro. Embora o sentimento popular seja de que os ricos deveriam pagar mais impostos e doar aos pobres, na realidade, a classe média que é altamente tributada, especialmente a parcela instruída e da alta renda. Para entender como isso acontece, Robert expõe uma breve história dos impostos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, originalmente não havia impostos, apenas contribuições temporárias ocasionais para arcar com situações como a guerra. Em 1874, a Inglaterra tornou o imposto de renda permanente para seus cidadãos. Nos Estados Unidos, a terra em que um imposto sobre o chá levou à festa do chá de Boston e ajudou a insurgir a guerra revolucionária. A doação de 16ª emenda de 1913 decretou a permanência dos impostos de renda. Esses países obtiveram adesão da maioria quanto aos impostos, porque inicialmente eles foram cobrados apenas dos ricos. Entretanto, embora o imposto de renda tenha sido designado para punir os ricos, acabou castigando os que votaram por ele, as classes média e baixa. O pai rico explica que ele e o pai pobre eram diametralmente opostos. O pai pobre, como funcionário do governo, era recompensado se gastasse dinheiro e contratasse pessoas ampliando sua empresa. Mas para o pai rico,
Quanto menos pessoas contratasse, menos dinheiro gastasse, mais respeitado era por seus investidores. E à medida que o governo se expande, aumenta a quantidade necessária de dinheiro advindo do imposto para sustentá-lo. O pai pobre acreditava piamente que o governo deveria ajudar as pessoas. Ele e a mãe de Robert trabalharam para o Corpo da Paz, treinando voluntários para ir à Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles estavam sempre buscando mais subsídio e mais orçamentos para contratar mais pessoas. Para Robert, foi um desafio trabalhar para um dos maiores capitalistas da cidade e ir para a casa de um proeminente líder do governo. Não era fácil decidir em qual pai acreditar. Ao longo do tempo, conforme Robert estudava a história dos impostos, observou uma perspectiva interessante. À medida que o apetite financeiro do governo crescia, os impostos precisavam ser imputados à classe média, e dali eles desciam até atingir os pobres. Mas os ricos viram aí uma oportunidade, porque não jogam sob as mesmas regras. A sociedade anônima, que se tornaram popular nos tempos dos navios mercantes. São uma maneira de contornar os impostos. Entender a estrutura legal da sociedade anônima deu aos ricos uma vantagem arrebatadora e permitiu que eles fossem mais inteligentes que os intelectuais. O objetivo do governo é evitar o excesso do dinheiro. Se não gastar seus fundos alocados, você corre o risco de perdê-los no orçamento seguinte. Os empresários, por outro lado, são recompensados pelo excesso de dinheiro e aplaudidos pela eficiência. E à medida que o governo mantém o seu dinheiro, o seu objetivo de gastar mais e mais dinheiro, mais impostos. Agora sobre a classe média e eventualmente sobre os pobres, se tornam necessários. Uma sociedade anônima é apenas um documento. Quer que eu leia? Pode ler. Uhum. Você tá com o cara que pode ler? Pode. Então tá. Uma sociedade anônima é apenas um documento que cria uma instituição legal. Não é algo material, uma fábrica ou um grupo de pessoas. Mas ela permite uma taxa de imposto de renda mais baixa do que o indivíduo teria, e certas despesas podem ser pagas pela corporação, com lucro antes de pagamento dos impostos. Se aqueles que se levantam para trabalhar em seus empregos e pagam impostos apenas entendessem como os ricos agem nesse jogo, também o fariam. O problema é que quanto mais arduamente você se dedica a um trabalho, mais pagará ao governo. Os impostos punem as mesmas pessoas que votaram por eles. As tentativas de tributar os ricos raramente funcionam, porque eles encontram maneiras de minimizar sua carga tributária. Uma delas é a seção 1031 do Internal Revenue Code, que é o Código da Receita Interna, em uma tradução livre, que permite que um vendedor adiar o pagamento de imposto sobre o imóvel vendido, se for subsequentemente trocado por uma propriedade mais valiosa. Conforme essa negociação se valoriza, você não será tributado pelos ganhos até que os liquide. O que não teriam proveito dessa economia perdem a chance de construir sua coluna de ativos. Durante todos os anos em que o pai rico orienta Robert, tentava lhe ensinar que conhecimento é poder. E com o dinheiro vem o principal poder, que requer a destreza exata para gerir e multiplicar. Sem essa sabedoria, o mundo bate em você. O leão é um valentão que terá cada vez mais, se você admitir. Não permita isso, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você. Consultores e advogados sagazes valem o custo. São mais baratos do que pagar o governo.
Não conhecer a lei é dispendioso. Por volta dos seus 20 anos, quando estava nos fuzileiros navais e trabalhava na Xerox, Robert ficou desapontado com o quanto era debitado do seu contra-cheque. Isso o motivou a construir sua primeira sociedade anônima em 1974 e trabalhar mais arduamente em seu emprego formal para acumular tanto dinheiro quanto possível para investir em imóveis. Ele se tornou um dos principais vendedores da Xerox e, em menos de 3 anos, gerava mais renda em suas empresas de imóveis do que na Xerox. Seu negócio comprou para ele o seu primeiro Porsche, prova de que o plano estava dando certo. As lições que aprendeu com o pai rico o ajudaram a sair do proverbial corrida dos ratos ainda cedo. Ele quer ajudar os outros a conseguir o mesmo. O QI financeiro, ou a inteligência financeira, é o que torna isso possível. Ele é composto de 4 habilidades. Contabilidade, que é a proficiência financeira, ou a habilidade de ler os números e avaliar os pontos fortes e fracos do seu negócio. Investimento, que é a ciência, as estratégias sobre o dinheiro que faz dinheiro. Entendimento de mercado, a ciência da oferta e da procura e das condições de mercado. E a lei, incentivos e isenções fiscais. Entender essas vantagens legais é crucial quando se pensa em riqueza de longo prazo. Por exemplo, uma sociedade anônima pode pagar suas despesas antes de pagar os impostos. Porém, o empregado faz o contrário, pagando as despesas com o que resta. Reuniões no Havaí, parcelas e seguros de automóvel e associações de clubes de lazer podem ser pagos antes dos impostos por uma sociedade anônima. Elas também possibilitam a proteção legal contra ações judiciais. Quando alguém processa um indivíduo rico, frequentemente se depara com muitas camadas de proteção legal e pensa que esse indivíduo, na verdade, não é um proprietário de nada. Eles controlam tudo, mas não possuem nada. Robert conclama os que possuem ativos legítimos a saber mais sobre os benefícios e isenções da sociedade anônima. Os livros de Garrett Sutton estão entre as muitas opções que podem ajudar. Resumo. Empresários de sociedade anônima. 1. Ganham. 2. Gastam. E 3. Pagam impostos. Trabalhadores da sociedade anônima. 1. Ganham. 2. Pagam impostos e só então gastam. Momento do hemisfério esquerdo. A contabilidade é a proficiência financeira ou a habilidade de ler os números. É a habilidade vital se deseja construir um império. Quando há muito dinheiro sobre a sua responsabilidade, mais destreza é necessária ou a casa cai. E eu acho interessante que aqui ele não fala para você aprender, né? Ele fala que é melhor você pagar alguém que saiba muito. E a gente tem a mania de querer aprender tudo, né? Pelo menos eu era assim. Momento do hemisfério direito. O investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. Envolve estratégias e fórmulas que usam o lado criativo do cérebro. Momento subconsciente. O entendimento de mercado é a ciência da oferta e da procura. Você precisa conhecer os aspectos técnicos do mercado, que são movidos por emoções, além das características econômicas fundamentais de um investimento. O que Robert quer dizer? Agora é a hora de refletir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nessa criação e por que ele diz isso? Nessa sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que ele está dizendo. Lembre-se, essa sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que o Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda, aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-la. 1. Meu pai rico foi apenas mais esperto e usou a sociedade anônima, o maior segredo dos ricos. 2. Na verdade, os ricos não são tributados. É a classe média que paga pelos pobres, especialmente a classe média alta e instruída. 3. Toda vez que as pessoas tentam punir os ricos, eles não apenas não obedecem, como reagem. Eles têm o dinheiro, o poder, a intenção de mudar as coisas. Não ficam sentados pagando voluntariamente mais impostos. 4. Se trabalha por dinheiro,
Você dá poder ao seu empregador. Se o dinheiro trabalha para você, o poder e o controle são seus. 5. Uma pessoa com conhecimento das vantagens tributárias e a proteção oferecida por uma sociedade anônima pode enriquecer muito mais rapidamente do que alguém que é simplesmente um empregado ou um único proprietário de uma empresa. É como a diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. Nossa, que frase. Espera que eu vou sublinhar. A diferença entre alguém que caminha e uma pessoa que pode voar. Já vai virar postagem isso aqui. 6. Os empregados ganham e o imposto é descontado na fonte. Assim, eles não têm que tentar sobreviver com o que sobra. Uma sociedade anônima fatura, gasta tudo que pode e paga imposto sobre o que resta. Ou seja, o percentual fica menor, né? É uma das principais brechas tributárias de que os ricos se valem. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert está dizendo e aplicá-las a você e à sua vida. Faça isso mesmo. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e discuta com o parceiro de estudos. Seja honesto consigo, mesmo com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposta a mudar e aceitar os desafios para transformar os seus pensamentos e a sua mentalidade. 1. Você concorda com a opinião do pai rico de que Robin Hood era um trapaceiro? Sim ou não? E por quê? 2. Os impostos aumentaram os problemas da despesa do governo? 3. Você acha que os integrantes da classe média e baixa percebem que o peso dos impostos recai sobre eles? Quais são os efeitos disso? 4. As suas filosofias tendem mais para o capitalismo ou para o socialismo? O pai rico ou o pai pobre? Quais são os prós e contras de cada um desses sistemas? Para quem não sabe, prós e contras, e quais são os lados positivos e negativos, tá? Os ricos estão certos, 5, né? Os ricos estão certos em usar a vantagem das sociedades anônimas para evitar o pagamento de impostos? Você acha que mais pessoas poderiam aderir a esse esquema se entendesse melhor? 6. De que maneiras específicas você poderia se beneficiar usando uma sociedade anônima para os seus ativos? Essa número 6, eu te recomendo demais a colocar ela como no chat GPT. Fala um pouquinho sobre você e ele vai te trazer aí uma clareada, né? Uma expansão de mente. Certo? Finalizamos, então, o capítulo 4 completinho. Quem fez ontem a abordagem dos 10 clientes? Quem fez? Como foi? Eu não fiz abordagem, mas eu selecionei as clientes que eu vou abordar. Porque você estava em outro bloco que a gente conversou no individual. Bloco de agenda sendo executada. Não fiz, vou fazer hoje, a Jo. Luzia, não dá para entender seu áudio. Fica chiado, mas não sai sua voz, não. Mas a Luzia fez, que eu acompanhei no individual. Inclusive, já teve encomenda de batom e a pessoa queria experimentar um perfume, que ela ia agendar. Vou falar com 20 clientes hoje. Hoje, Jô, tá fazendo um compromisso aqui com a gente? Muito legal. Ótimo, perfeito. Quem não assistiu ontem, eu falei sobre ser interessante, ser interesseira, né? Assista o gravador, eu estou subindo tudo. Os links das gravações estão na descrição do grupo para facilitar a minha vida e a sua, né? Porque imagina só, quantas nós somos ali, toda hora tá respondendo para alguém onde que está o link, né? Então, para ficar mais fácil, eu já coloquei ali. Quem não entendeu como que é, assista o de ontem, bem no finalzinho, eu acho que eu falo sobre ser interessante, ser interesseira e fazer a abordagem para os seus clientes. Quer falar, Vânia? Não. Que o áudio estava aberto. Tá? Qual que é o objetivo? Que vocês vendam. Aí ontem eu dei a meta de você falar com 10. Hoje eu quero te dar uma meta de vender R$300. Gente, só R$300.
R$ 300. Se você, por algum momento, pensou que R$ 300 é muito, eu preciso te lembrar que não é. Põe uma coisa na sua cabeça. Se alguém já fez, eu também posso fazer. Quando a gente usa o comparar para o negativo, ele destrói. Agora, quando a gente usa o comparar para o crescimento, evolução, estourar as bolhas das suas crenças, isso é evolução. Então, se alguém já vendeu R$ 300 por dia, eu também posso, porque você é tão filha de Deus quanto essa pessoa. E eu já postei várias vezes minhas vendas de mais de R$ 1.000 num dia, sem sair de casa. Imagina saindo. Tá? Então, estoura essa bolha aí se você pensou que R$ 300 não é muito. Pega R$ 300 e transforma em base. Quantas bases você tem que vender? Tá? Então, a tarefinha de hoje é, para quem não falou com as 10, fale com as 10, vender R$ 300. E aí eu quero te dar uma tarefa pessoal. Eu quero que você escreva uma carta. Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Você vai escrever uma carta para a sua vida financeira. Como se você fosse duas. Fosse você, pessoa física, e você, dinheiro. Como se fossem pessoas diferentes. Eu quero que você escreva na carta tudo que você pensa sobre ele. Ou tudo que você pensou até antes de a gente começar esse livro. Eu quero que você escreva nessa carta todos os seus medos, todos os seus anseios, todas as suas dificuldades em lidar com ele. Eu quero que você ponha para fora. Tá? Quer um exemplo? Vamos para um exemplo assim. Querido dinheiro, eu tô aqui, Kátia Vanessa, nesse dia 21 de janeiro de 2026. Recebi uma tarefa para falar com você. Estranho, né? Eu nunca tinha falado com você. Eu sei que você não é uma pessoa, mas eu sei o quanto você é importante na minha vida. E por muito tempo eu não olhei para você. Mas hoje eu estou disposta a olhar para tudo que eu não queria ver, para enxergar realmente aonde está o nosso relacionamento. Eu sei que por muito tempo eu não te administrei, eu não olhava quanto entrava, quanto saía e nem para onde saía. Eu não respeitava a sua importância. Por muito tempo, eu acreditei que dinheiro era sujo. E então, de forma inconsciente, eu fazia alguma forma para você ir embora. Hoje eu entendo a sua importância. Hoje eu entendo que você vai trazer a liberdade financeira, não só para mim, mas para as minhas próximas gerações. Que através do meu conhecimento e da minha maturidade hoje, eu tomo novas decisões para que as minhas filhas nunca mais passem pelo que eu passei, ou nunca passem pelo que eu passei. Eu não quero, eu não desejo que as minhas filhas escolham as bolachas pelo preço, como eu tinha que fazer. Eu não quero ter que as minhas filhas sofram tudo que eu sofri pela sua falta. Eu ainda lembro, gente, eu tô abrindo meu coração aqui, tá? Eu ainda lembro das marcas no meu braço, carregando as sacolas do supermercado, todas machucadas, porque a gente não tinha dinheiro para um táxi. A gente não tinha dinheiro para um carro. E essa marca ficou tão profunda em mim por tanto tempo que eu ainda não gosto muito de ir no supermercado. Eu não quero que as minhas filhas tenham essa marca. Eu quero que as marcas das minhas filhas sejam de grandes histórias. Marcas de prosperidade, de construção, de realização. E eu, como mãe, como mulher adulta, entendo que eu preciso me relacionar melhor com você. E eu estou disposta, a partir de agora, estudar mais sobre você e pensar mais antes de te usar. E sempre me perguntar, isso aqui é emocional ou é racional? Porque em muitos momentos eu te faço ir embora, só para suprir uma outra coisa que eu não tive coragem de resolver. E a partir de agora, eu me comprometo que vou me relacionar de uma forma muito mais madura, responsável com você. E aí você vai assinar.
Alguém se identificou com a minha história? Alguém se identificou com a minha carta? Eu só falei verdade aqui. Eu só falei verdade. Eu tinha em casa dois extremos. Eu tinha uma mãe que controlava demais o dinheiro, ao ponto de um aniversário meu, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uns 13 anos de idade, 14 anos de idade. A minha mãe me levou numa pizzaria para comemorar meu aniversário e me deixou convidar umas amigas e eu não me diverti. Sabe por que eu não me diverti? Porque cada vez que aquelas crianças pediam mais pizza e mais refrigerante, eu ficava mais angustiada. Que, meu Deus, a minha mãe não tem dinheiro para pagar isso. Como que vai ser? Ai, meu Deus, eu não devia ter convidado. Aquela pessoa não para de pedir. Eu não aproveitei a festa. E no final, a minha mãe tirou o dinheiro e pagou. Ela tinha dinheiro. Só que ela segurava tanto que eu achava que ela não tinha nada. Eu lembro dessa sensação como se fosse hoje. Imagina, eu estava já me preocupando como uma adulta ali, não era para eu ter essa preocupação. E do outro extremo, eu tinha um pai que fazia muito dinheiro. Muito, muito. Pra vocês terem noção, eu era pequenininha, né? Mas as minhas irmãs, a minha mãe contam essa história, que o meu pai, ele tinha um minério em Rondônia e ele queria vir embora para passar final de ano com a gente. E falou com os outros empresários e ninguém queria vir com ele. Ele fretou um jatinho sozinho e veio embora. Esse era o nível de dinheiro que ele teve. Mas assim como ele fazia muito dinheiro, ele perdia muito mais do que ele fazia. Então, era um momento, até meu pai ir embora aos 13 anos, né, meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 13. Até os 13, era uma oscilação de muito e nada. E nesse muito, o muito nem sempre era para todos. Quer um exemplo? Meu pai tinha o carro do ano, mas em muitas coisas a gente fazia as coisas a pé, porque ele não estava. Então a gente tinha o carro, mas o carro não estava ali. Então a gente fazia as coisas a pé. E aí tinha os momentos da baixa. E aí depois do meu pai veio uma grande escassez total. Porque não tinha mais essa entrada dele e a minha mãe era a única fonte de renda, né? E a minha irmã teve que abrir mão não, né? Atrasar o sonho dela de ser médica para estudar, para trabalhar, para ajudar a minha mãe nas despesas. Eu fui bolsista do Colégio São Gonçalo, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Eu fui bolsista da escola. Eu terminei o segundo grau dos 13, 14 anos até o terceirão. Eu estudei por bolsa na escola. Eu tinha as regras para assumir, né? Eu não podia tirar uma nota abaixo da média, que era 7 ou 8 na época, não lembro. Eu tinha que fazer parte de projetos da escola, então eu fiz fanfarra, eu trabalhei na pastoral, ajudei nos projetos da igreja, né? As jornadas, eu ia para a Casa dos Sonhos organizar. E tudo isso está relacionado com dinheiro. Então, a falta do dinheiro foi boa por um lado, porque ela me fez ter que engajar com essas coisas que talvez eu não teria engajado e me fez ser responsável. Então, se eu não posso tirar menos de 7, eu vou estudar. Se eu tenho que me comprometer com as coisas, eu vou me comprometer com as coisas. E ali começou o meu projeto de liderança, de desenvolvimento, de criatividade. Gente, eu ia junto com o Gonçalo, até hoje o Gonçalo trabalha lá no São Gonçalo, inclusive, eu acho que é um dos coordenadores, enfim. Eu ia organizar dinâmica, decoração, comida, tudo. Eu já pensava no evento completo, com 14 anos. Porque foram me dando oportunidades, eu fui desenvolvendo. Então, eu tenho esse lado de gratidão. Sem essa ausência do dinheiro, não teria acontecido. Mas eu sei que existem outras formas de aprender as coisas, de incentivar as coisas. Então, às vezes, você, de forma inconsciente, pode estar pensando como eu pensava lá atrás.
que o dinheiro faz você expandir. A falta de dinheiro faz você expandir, porque faz você pensar fora da caixa. Mas a verdade é que não é a falta ou a presença do dinheiro, é a decisão de pensar fora da caixa. É parar e olhar para você e falar assim: como posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente para eu ter resultados diferentes? Dentro do seu negócio, marquei. Como você pode melhorar? Como você pode melhorar seu atendimento ao seu cliente, o seu conhecimento dos seus produtos, as suas embalagens? Qual o seu diferencial? Eu, no final do ano, além de todas aquelas embalagens, eu fiz uma parceria com uma pessoa que fez guirlandas para mim de crochê. E eu dei uma guirlandinha assim de pendurar em árvore para todas as clientes. Gente, a galera amou. Amaram, porque tinha a ver com a época e elas não esperavam. Ontem uma cliente me procurou. Ela comprou uma base comigo tem uma semana. E ela queria outra base. Eu achei estranho, mas eu não perguntei. E aí ela falou, Kátia, eu perdi a minha base. Ela não me pediu desconto, mas eu dei. E olha, eu tenho outra aqui, mas eu não vou te cobrar R$ 79,90, não. Eu vou te cobrar R$ 70. Vou te dar um desconto. Ela não esperava por aquilo. Ela nem pediu. Mas por quê? Porque, gente, ela acabou de comprar. Eu me coloquei no lugar dela. Então, às vezes, a gente precisa humanizar o nosso atendimento. Eu tenho certeza que ela está conquistada. Não só pelos R$ 9,90, mas pelo jeito que eu atendi. Nossa, que chato. Jura? Você já procurou? Tem certeza que você precisa de outra? Eu não estava empurrando venda. E na hora que ela falou, não tem jeito, eu falei, então, vou te dar um desconto. Então, como pode melhorar o seu atendimento? O que você pode fazer diferente hoje para vender esses R$ 300? Certo, queridas? Vamos tirar nossa foto? Abram as câmeras, chuchuzinhas, que o meu pedreiro deve estar chegando. Para você que vai assistir gravado, comenta, segue. Olha, do dia que a gente começou, só teve 3 novos seguidores no YouTube. Faz favor, por favor. Obrigada de nada. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Mais alguém?